Oi, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos aqui em uma segunda-feira para mais uma semana de relatos. E quero falar para vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Se você tem uma história de vida, seja ela um caso da vida, um divórcio, um caso assombrado, algo que aconteceu em algum relacionamento, qualquer coisa que seja que tenha acontecido na sua vida, o e-mail para enviar vai estar aparecendo aqui na telinha do vídeo. Eu vou tentar deixar o vídeo todo o e-mail aqui, tá, gente? Aí vocês podem me enviar que a sua história vai ser contada aqui no canal. Quero agradecer pelos novos inscritos e bora lá para esse relato de hoje, que hoje é relato de vida. Gente, o relato de hoje é um relato forte, é uma traição em família e vai ter várias camadas nesse relato. Se você quer deixar um comentário, que deixe com respeito, um conselho, deixe sua opinião, mas sempre com respeito, tá, gente? Bora tá respeitando aí as pessoas, sabe? Porque não é fácil você passar por tantas coisas na vida e aqui, querendo ou não, é um meio de desabafar, ó, beleza? E outra coisa, para quem está assistindo, deixa aqui nos comentários o que vocês estão fazendo assistindo esse vídeo. Eu vou estar deixando também o meu Instagram e o meu TikTok aqui, vão lá me seguir, beleza? E o título é Traição em Família. Peguei meu marido na minha cama com a minha mãe. Então, vocês já devem imaginar que caos, né, gente? Que história. Oi, Jéssica. Eu demorei muito para ter coragem de escrever isso, mas eu sinto que se eu não colocar para fora, eu vou sufocar. Eu nunca pensei que a minha vida poderia desabar de um jeito tão cruel, pelas mãos de quem me deu a vida e pelos braços de quem eu confiava para viver a minha. Antes de tudo, eu era uma mulher comum, feliz dentro do possível. Eu tinha minha casa, meus filhos, um emprego estável e um marido que, até onde eu sabia, me respeitava. Eu não era perfeita, mas eu fazia o meu melhor. E por muitos anos eu realmente acreditei que eu tinha construído uma família de verdade. Minha rotina era corrida, como a de qualquer mãe que trabalha fora. Eu acordava cedo, levava as crianças para a escola, corria para o trabalho, voltava, fazia janta, organizava a casa e nos raros momentos em que eu conseguia respirar, eu gostava de conversar com a minha mãe, porque ela sempre foi a minha referência de força e resiliência. O meu marido, Bruno, era aquele tipo de homem que todo mundo elogia. Gente, eu não sei se eu falei, mas os nomes estão trocados, tá bom? Trabalhador, simpático, prestativo, daqueles que chegam sorrindo e fazem todo mundo achar que ele é um homem de ouro. Era impossível imaginar que por trás daquele sorriso morava um mentiroso. Eu e Bruno nos conhecemos bem jovens. A gente casou com pouco tempo de namoro e construímos juntos tudo o que tinha. E a minha mãe era o meu abrigo, a minha conselheira. Ela sempre me apoiou em tudo. Cuidava dos meus filhos como se fossem dela. E depois que se separou do meu pai, ela ficou ainda mais próxima de mim. Dizia que queria estar perto da filha e que isso era a forma dela curar a solidão. Mas eu não sabia que aquela proximidade tinha outro nome. O nome que eu só ia descobrir tarde demais: traição. Meu casamento com Bruno não era perfeito, mas parecia sólido. A gente tinha brigas, como qualquer casal, mas sempre dava um jeito de continuar. Ele era gentil, tinha paciência com as crianças e, na frente dos outros, me tratava como uma rainha. Quando a minha mãe se separou, ela veio morar com a gente por um tempo. A ideia era ajudá-la a se reerguer, oferecer suporte. Ela tinha saído de um relacionamento abusivo
e eu sentia que era minha obrigação acolher. E Bruno, claro, concordou sem pestanejar. Nos primeiros meses, tudo fluiu bem. Minha mãe ajudava-o com os meninos, cozinhava, limpava. Às vezes ela e o Bruno ficavam conversando sozinhos na cozinha, enquanto eu colocava as crianças para dormir. Eu achava bonito, afinal era minha família. Que esposa não quer ver sogra e genro se dando bem? Só que o tempo foi passando e eu comecei a notar coisas estranhas. Olhares que duravam demais, risadinhas entre os dois quando eu entrava na sala, comentários que pareciam internos, piadas que eu não entendia. Eu tentava ignorar, mas algo dentro de mim começou a desconfiar. E mesmo assim, eu reprimi a desconfiança, porque como que eu vou duvidar da minha própria mãe? Como que eu vou imaginar que o homem com quem eu dormia há anos seria capaz de algo tão repugnante? Deixa eu só abaixar aqui, gente, porque o relato é longo. Eu me culpava demais por desconfiar. Só que outros sinais começaram a aparecer. Minha mãe passou a se arrumar mais, mesmo para ficar dentro de casa. Perfumes mais fortes, maquiagem durante o dia, roupas mais justas. Quando eu comentava, ela sorria e dizia que se cuidar era um ato de amor próprio. E eu acreditei. Pensei que era uma fase boa, que ela estava se reencontrando depois de um casamento tão conturbado. E o Bruno também mudou. Começou a chegar mais tarde, dizia que tinha muitas demandas no trabalho. Quando estava em casa, ficava grudado no celular. E mesmo com a minha mãe ali, ele nunca parecia incomodado com a proximidade. Pelo contrário, ele incentivava. Teve um dia que eu saí com as crianças. Quando voltei, os dois estavam na sala, sentados, muito próximo. Na hora que eu entrei, eles se afastaram rápido. Minha mãe foi para a cozinha e Bruno fingiu que estava assistindo alguma coisa. Meu coração gelou. Eu senti algo muito errado, só que eu não tinha provas. Eu comecei a desconfiar de pequenas atitudes, mensagens apagadas no celular do Bruno, mudanças de humor da minha mãe, e quando os dois estavam juntos, eu me sentia deslocada, como se eu fosse uma intrusa dentro da minha própria casa. Ainda assim, eu me calei, preferi confiar. Só que a confiança sem vigilância muitas vezes vira cegueira. Eu estava completamente cega. Até que, numa tarde, minha mãe soltou uma frase que me fez gelar por dentro. A gente estava sozinha na cozinha conversando sobre relacionamento e ela disse: Nem sempre a gente escolhe de quem vai gostar, sabia? Eu ri sem entender a pergunta. Não, eu ri sem entender e perguntei: Como assim, mãe? Ela disfarçou e falou que era só um reflexo do passado. Mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu comecei a me perguntar: será que ela estava falando de alguém próximo? Eu tentei me repreender na hora. Era minha mãe, era meu marido. Eu não podia dar espaço para esse tipo de pensamento. Mas naquele mesmo dia, eu fui procurar o celular do Bruno. Ele estava no banho e o banheiro estava trancado. E o Bruno nunca tinha colocado senha no celular. Aquilo acendeu um alerta dentro de mim. Vários sinais, né, gente? São vários sinais, só não vê quem não quer. Eu questionei e ele foi seco. Tem gente aqui que anda mexendo onde não deve e eu não gosto disso. Depois disso, eu passei a observar mais. Eu testava conversas, falava coisas falsas para minha mãe só para ver se chegavam no Bruno por outro caminho. E foi aí que eu percebi, sim, eles estavam falando entre si. Coisas que eu dizia só para minha mãe, o Bruno repetia depois. E coisas que o Bruno falava, minha mãe mencionava como se tivesse sido coincidência. Era como se eu estivesse vivendo dentro de um teatro e eu fosse a única sem saber o roteiro. E a verdade não veio por confissão, veio por um descuido. Um dia
Eu saí mais cedo do trabalho e cheguei em casa sem avisar. Era por volta das 4 da tarde. As crianças estavam na escola e a casa estava silenciosa demais. E foi esse silêncio que me fez parar e escutar. A porta do meu quarto estava semi-aberta. Eu ouvi risos, risos baixos, abafados. E então eu ouvi a voz da minha mãe e a do Bruno juntos. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim já sabia. Eu abri a porta e lá estavam eles, na minha cama. Primeiro eles riam, como se fosse algo normal. Depois se assustaram. A expressão de pânico no rosto deles foi a prova final. Não havia mais o que negar. A traição estava ali, nua e escancarada. Minha mãe tentou se justificar de todos os jeitos, justificar o injustificável, né, gente? E o Bruno ficou em silêncio. Eu não gritei, eu não chorei na hora. Peraí, eu vou ter que abaixar de novo. Eu só desmoronei por dentro. Eu sentei no chão do corredor, abracei meus joelhos e senti minha alma saindo do corpo. Era como se tudo que eu acreditava tivesse morrido ali. Não existe dor maior do que ser traída pelas duas pessoas que você mais amou. Eu ainda acredito que a dor maior é de você ser traída pela sua mãe. Nos dias seguintes, eu entrei em choque. Eu dormia pouco, comia menos ainda. Eu olhava para os meus filhos e pensava: como eu vou contar isso para eles? Como eu vou explicar que a avó destruiu a família deles? Como, não só a avó, né? O seu ex-marido também. Como eu vou explicar que o pai traiu mais do que mais um voto de fidelidade? Minha mãe me procurou muitas vezes, batia na porta, deixava bilhetes, ligava e eu não atendia, eu não lia. O Bruno se mudou 2 dias depois. Pegou as roupas e foi embora como se nada tivesse acontecido. Nem pedido de perdão, nem uma palavra. A família começou a comentar. Alguns ligavam para confirmar se era verdade. Outros se calavam, como se não quisessem se meter. Eu só tinha vergonha, não por mim, mas por ter acreditado tanto, por ter defendido os dois por tanto tempo. A dor me tirou da rotina. Eu pedi licença do trabalho, eu me isolei. Eu virei uma sombra de mim mesma. A casa ficou silenciosa, mas as paredes gritavam. O perfume da minha mãe parecia estar em todo canto, até no meu banheiro. Uma camisa do Bruno no armário, tudo virava gatilho. E o pior era saber que eles pareciam não ver o problema nenhum. Viviam como se nada tivesse acontecido, como se a minha dor fosse só consequência de eu ser fraca. A palavra certa é luto. Porque ser traída por dois pilares da sua vida é como perder alguém por morte. Para a morte, né? Só que a pessoa ainda está viva. Passa por você na rua, manda mensagem, respira o mesmo ar, e não existe enterro para aquilo que sangra em silêncio. Meu Deus, mais uma vez abaixando. Eu passei semanas sem conseguir sair de casa. Meus filhos ficaram com a minha tia alguns dias, porque eu não conseguia nem levantar da cama. Eu chorava até não ter mais lágrimas. Eu gritava sem som. E eu perguntava: Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz? Como eu pude errar tanto? E enquanto eu morria por dentro, o Bruno postava fotos sorrindo, como se estivesse vivendo outra vida. Ele chegou a publicar frases na rede: a verdade liberta. Eu queria vomitar. Eu cheguei a pensar em sumir e ir embora da cidade, recomeçar longe de tudo. Mas eu lembrava dos meus filhos. Eles ainda me tinham. Mesmo despedaçada, eu ainda podia ser abrigo para eles. Eu não podia abandonar eles. Foi quando eu decidi procurar ajuda. Eu comecei terapia. Na primeira sessão eu chorei tanto que mal consegui dizer meu nome, mas foi o primeiro passo para eu voltar para mim mesma. Pouco tempo depois, minha irmã me ligou furiosa. Ela disse que viu minha mãe no centro da cidade, de mãos dadas com o Bruno.
os dois rindo, comprando pão, como se fosse um casal de comercial de margarina. A vizinhança toda ficou sabendo. E começaram as versões, como sempre acontece. Alguns diziam que eu sabia de tudo e aceitei. Você ainda tem que aguentar esse tipo de coisa, né? Meu Deus do céu. Outros diziam que o Bruno sempre gostou da minha mãe e que meu casamento foi um erro desde o início. E como sempre, eu virei a errada, a louca, a desequilibrada. Claro, porque você tá casada, a sua mãe fica com o seu marido fica com a sua mãe e a errada ainda é você. Gente, eu não consigo entender a cabeça das pessoas. É assim, inacreditável. Minha mãe dizia para as pessoas próximas que não escolheu se apaixonar, que o amor acontece. E Bruno dizia que o nosso casamento já estava morto. Ai, olha. Pra mim, gente, a pior pessoa ainda dessa história aqui é a mãe. Mas ninguém sabia que ele dormia comigo até uma semana antes, que era eu quem lavava a roupa dele, fazia café, segurava a mão dele nas crises de ansiedade. Ninguém viu os bastidores, só a vitrine. E aí eu entendi uma coisa que doeu quase tanto quanto a traição. Eles estavam reescrevendo a história, apagando o meu nome. Eu só tinha uma forma de impedir, recuperando a minha voz. Eu comecei a escrever em cadernos, um atrás do outro, detalhando tudo, como se eu estivesse me ouvindo pela primeira vez. Era como vomitar a dor página por página. A psicóloga me ajudou a entender que a culpa não era minha, que confiar na mãe e no marido não era ingenuidade, era amor. E que eu era vítima, não do acaso, mas de dois egoístas. Eu voltei ao trabalho, voltei a cuidar dos meus filhos, me organizei financeiramente. Eu coloquei meu nome em primeiro lugar. Cortei contato com os dois, bloqueei, apaguei fotos e ainda doía. Mas aos poucos a dor virou cicatriz. De vez em quando sangra, mas não dói como antes. Um dia eu vi algo que me surpreendeu. O Bruno estava sozinho numa praça com uma expressão vazia. Parecia que ele tinha perdido o controle da narrativa que ele mesmo criou. E aquilo tinha desabado. E naquele momento eu senti uma coisa que eu jamais imaginei sentir: pena. O romance dele com a minha mãe não durou como eles achavam que duraria. Durou alguns meses. Depois, começaram boatos de brigas constantes. Dizia que minha mãe chamava ele de ingrato e ele dizia que ela era manipuladora. O amor perfeito deles desmoronou quando perceberam que aquilo tinha sido construído em fuga, carência e ego. Eu não comemorei, não vibrei, mas dentro de mim teve uma confirmação silenciosa. A verdade sempre encontra um caminho. E quem constrói castelo em cima de dor alheia, cedo ou tarde, vê tudo ruim. Minha mãe começou a mandar cartas pedindo perdão. Dizia que estava arrependida, que se perdeu na carência. Eu li, chorei, depois eu queimei tudo no quintal. Não por ódio, mas por respeito à minha dor. Eu entendi eu entendi que o perdão viria, mas primeiro eu precisava me perdoar por ter me silenciado tanto tempo. Eu comecei a redescobrir quem eu era antes de tudo. Voltei a dançar, a ler, a pintar as unhas de vermelho. Comecei a sair com as minhas amigas, rir alto, me olhar no espelho sem vergonha. Pela primeira vez em anos, eu me vi como mulher, não só como esposa e mãe. Eu levei meus filhos para viajar. O sonho deles era conhecer o mar, e ver o sorriso deles livre e leve me devolveu fôlego. Porque se eles estavam bem, eu também podia me reconstruir. Eu me inscrevi num curso, mudei o corte de cabelo, troquei a mobília da casa. Cada mudança era uma pequena vitória. Era como tirar aos poucos o cheiro deles das paredes de cada cômodo. Cadê? Minha autoestima voltou, e com ela a certeza de que eu merecia mais. Eu merecia muito mais. E eu entendi. Eu não precisava de ninguém para ser inteira. Com o tempo, algumas pessoas começaram a dizer que já era hora de perdoar. Mãe é mãe.
Ele é o pai dos seus filhos, já passou. Mas ninguém vivia minhas noites em claro. Ninguém via as cicatrizes que ainda ardiam. Não existe prazo para perdoar quem te apunhalou pelas costas. Minha mãe começou a aparecer em encontros de família como se nada tivesse acontecido. Alguns tratavam com naturalidade. Eu me afastava. Não por desrespeito, mas por respeito a mim mesma. Bruno tentou se aproximar. Usava os filhos como desculpa. Tentava voltar a conversar como se fosse maturidade, mas eu não queria. Cada palavra dele era um gatilho. Eu comecei a me sentir pressionada, como se o meu silêncio fosse mais incômodo do que a traição que eu sofri. Mas eu aprendi a manter meus limites. Eu aprendi principalmente. Cadê não? Mas eu aprendi a manter meus limites e aprendi principalmente isso. Perdão não é reconciliação. Perdão é libertação. Eu ainda não estava pronta. Perdão não é obrigação, é escolha. E naquele momento, minha escolha era seguir em frente, longe deles. Alguns anos depois, eu conheci alguém, um homem diferente, calmo, gentil. Ele não invadia meu espaço, respeitava meu tempo. Parecia alguém que feito para lidar com pedaços quebrados, e ele nunca tentou colar nada. Só me ofereceu tempo, silêncio e segurança. No começo eu fui resistente. Qualquer carinho me dava medo. Um elogio me fazia desconfiar. Eu achava que por trás de um sorriso sempre existia uma armadilha. Mas aos poucos eu fui me permitindo. Ele conheceu meus filhos, respeitou meu ritmo, me incentivava a falar sem me forçar. E pela primeira vez eu estava com alguém sem precisar deixar de ser quem eu era. Isso me curou mais do que qualquer coisa. E ainda lembrava do passado. Não, eu ainda lembrava do passado e ainda doía, mas já não sangrava. E isso já era muita coisa. Eu estava me reconstruindo, ainda com rachaduras, mas com raízes mais fortes do que nunca. Eu aprendi que o amor não dói. Quem ama cuida, quem ama não destrói. Num domingo qualquer, eu fui no mercado sozinha. E lá estava ela, minha mãe. Ela estava envelhecida, abatida, sozinha. Ela me viu, baixou a cabeça e não disse nada. Eu também não falei. Mas por dentro, eu já não sentia raiva. Eu senti um vazio. Depois desse encontro, eu percebi que não precisava mais de respostas. Eu passei anos tentando entender o porquê. E a verdade é que às vezes não tem porquê. Pessoas feridas fazem coisas horríveis e ponto. Dias depois, eu recebi outra carta dela. Dizia que estava doente, que queria me ver, que se arrependia, que não dormia mais à noite e perdia o fôlego só de lembrar do que fez. Eu li aquela carta uma vez. Não, eu li aquela carta umas 10 vezes. E pela primeira vez chorei por ela, não por mim. Eu entendi que ela também era uma mulher ferida, que fez escolhas terríveis e agora carregava o peso. Ai, gente, é muito difícil esse perdão. Sério. Eu entendi que ela também era uma mulher ferida, que fez escolhas terríveis e agora carregava o peso. Acho que eu repeti isso, né? Mas isso não mudava o que eu passei, só me fazia olhar com menos rancor e mais compaixão. Eu guardei aquela carta e com ela eu enterrei o ódio, porque quem carrega rancor morre um pouco todos os dias. Hoje eu me olho no espelho e vejo uma mulher que enfrentou o impossível, que foi traída por quem mais amava, que gritou sozinha no escuro, mas escolheu viver, escolheu não virar a amargura que recebeu. Eu tenho os meus filhos comigo, eu tenho um novo amor, um novo ciclo, uma paz que eu não sabia que existia. Mas o que eu mais tenho é amor próprio, aquele que me faltou por anos e hoje me veste da cabeça aos pés. Meu ex segue sozinho. Minha mãe vive reclusa. Eu não desejo mal para eles. Eu desejo consciência. E que jamais façam com outra mulher o que fizeram comigo.
porque não existe dor mais profunda do que ser traída dentro do próprio lar. E aqui acaba o relato. Gente do céu, olha, eu fui lendo esse relato, parecia que eu estava sentindo a dor dela. Eu não sei explicar isso para vocês, mas cada detalhe que ela contava aqui nesse relato é, sei lá, é como se sente um negócio assim no coração que é indescritível, gente. E para mim, o pior de tudo é a traição da mãe, sabe? Porque sim, claro, a traição da pessoa que você escolheu para amar, escolheu para construir uma vida, viver, ter seus filhos, sua família, é ruim, é muito ruim. Mas para mim, na minha opinião, eu acho que a dor pior é a traição da mãe, sabe? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E eu não consigo imaginar. E assim, eu sei que não podemos guardar rancor, temos que perdoar sim, para seguir em frente, para encerrar aquele ciclo, sabe? Porque sim, verdade, quanto mais você guarda rancor, pior é para você. E perdoar também não significa que estar ao lado da pessoa, entendeu? Você pode perdoar, mas eu não quero você perto de mim. Só que, gente, é muito fácil eu falar quando não sou eu que estou vivendo essa história. Gente, eu acredito que sim, o perdão é muito difícil. Ainda mais nesse tipo de situação, sabe? Não é fácil. Então, assim, eu não te julgo nunca, 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 nunca. Faça no seu tempo, conforme o seu coração desejar. E assim, se eles estão passando por que eles estão passando hoje, foram escolhas deles. Gente, a vida é um livre-arbítrio. Você faz aquilo que você quer, entendeu? Então, às vezes é muito fácil você ir lá fazer o mal pra pessoa e passar um tempo assim você querer que ela te perdoe. Não é assim que acontecem as coisas. Não é assim. Mas que história, meus amigos. Começamos a segunda-feira daquele jeito. Mas, gente, esse foi o relato de hoje. Se você tem um caso de vida, seja assombrado também, qualquer coisa que esteja passando, você queira compartilhar com a gente, o e-mail vai estar aparecendo aqui. Esse canal foi feito para você ter um meio de desabafar e alertar outras pessoas também, tá bom? Se vocês chegaram até aqui, deixe um comentário, por favor, para essa pessoa, para essa mulher que está passando por essa situação de dor. Deixe um carinho, um conforto para ela. Obrigada pelo seu relato, por você ter compartilhado a sua história com a gente. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja muito feliz, que você se cure. E se vocês gostaram desse relato, curte, comenta, compartilha. Me segue no TikTok, no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Amanhã eu volto com mais um relato. Um beijos